Quem falou já recebe em nome de Jesus. Ah, teve mais. Glória a Deus, amém, gente? Quem está muito feliz aqui hoje? Ô, gente, vamos emendar, vamos deixar isso passar vergonha não, vamos lá. Quem está feliz aqui, vamos aplaudir junto com eles. Viu? Eu falei isso porque é influeiro, gente. Influeiro é assim, glória a Deus por isso. Amém, gente? Aleluia. Eu gostaria de saber aqui, antes de eu iniciar, quem aqui quer ver coisas extraordinárias acontecerem no nosso meio? Quem aqui quer ver milagres acontecendo no nosso meio? Ô, gente, eu tô falando sério. Milagre é aquilo que só o Senhor pode fazer. Então a pergunta é, o que eu estou te perguntando é, quem gostaria de ver nesse lugar situações que só o Senhor pode fazer? Dá um glória a Deus. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Uma das formas, tá? Não é a forma, mas é uma das formas com a qual o Senhor abençoa a igreja. Nós temos vivido nesses últimos dias situações com relação à igreja, onde a igreja, essa igreja, porque eu sei que essa igreja aqui é sarada, essa igreja aqui é transformada, essa igreja é cheia da unção do céu, cheia do poder de Deus, amém? Amém. Mas eu estou falando na igreja como um geral, o que nós vemos? Pessoas vivendo vidas individualistas, onde ninguém liga mais para ninguém, cada um vive o seu. E a palavra de Deus fala que uma das situações onde há a bênção do Senhor e coisas extraordinárias, ela parte de um princípio, é esse princípio que nós vamos ler. Só que dentro desse princípio, preste bem atenção, dentro desse princípio nós vamos ver certas características que existem dentro da igreja e que todos nós em algum momento da nossa vida nós fazemos. Então não vale, não pode, é proibido, enquanto eu estiver falando, você olhar para o teu irmãozinho com aquele olhar do lado assim, sabe? Fazendo assim, ó. Pior ainda se for esposa e marido, não pode. Tá bom, gente? Esse texto que eu vou ler, ele está no livro de Lucas, no capítulo 5. Antes eu quero saber o seguinte, deixa eu dar as boas-vindas para todos vocês. Seja muito bem-vindo a essa casa, amém, queridos? Vocês que já são dessa casa, vocês que são assembleanos, estão nos visitando pela primeira vez, você que é batista, presbiteriano, você que é católico, espírita, essa casa é para vocês, o Senhor Jesus chamou vocês para esse momento, amém, igreja? Amém. Vocês estão bem hoje, né? Gostei, vamos lá, agora eu só preciso da sua ajuda que minha voz já está acabando. É o terceiro culto, ela vai acabando, preciso de você, amém? Então, antes de tudo, já dá um toque no teu irmão e fala assim, ele precisa de você, hein? Amém? Livro de Lucas, no capítulo 5, no verso 17, diz assim: certo dia, enquanto Jesus ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram até o telhado e o baixaram da sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus e mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Como Jesus sabia o que estava no coração, como Jesus sabia o que estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no seu coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra, que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa glorificando a Deus. Versículo 26, todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, estavam cheios de temor e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias nesse lugar.
Eu já falei, se você me ajudar, eu te ajudo. Quem falou amém já recebe em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus, ela está falando sobre uma situação muito legal que nós vivemos na nossa casa, que nós vivemos no nosso cotidiano. Ela vai transparecer quem nós somos a cada momento e estação. Não que nós sejamos apenas isso, mas em algum momento isso vai aparecer em nós. Ok? Então é isso que eu preciso que você entenda. Nós não vamos dizer que você é isso, mas nós vamos dizer que em algum momento da sua vida isso vai ficar mais transparente, vai ficar mais visível, ok? A primeira pessoa que nós temos aqui que nós vamos falar é Jesus, o grande Jesus. Aquele que é o centro das atenções, aquele que todos vão até onde ele está para vê-lo pregar, para vê-lo curar, para vê-lo fazer grandes coisas, milagres e maravilhas pelas mãos dele. Esse é Jesus, ele é o exaltado, ele é o adorado. Mas nesse momento, ele está passando praticamente por um aperto, porque existem pessoas que estão ali diretamente olhando para ele, querendo saber o seguinte: será que esse cara está falando a verdade? Será que o que ele diz está condizendo com o que diz a palavra? E existem outras pessoas que também estão ali, que estão dizendo o seguinte: eu já ouvi falar desse cara, diz que ele faz milagre, eu quero o milagre dele para mim. E em outro momento existe uma outra pessoa que nem está ali, porque é paralítico, está lá na casa dele, porque talvez já tenha tentado um monte de coisa e não conseguiu. Mas existe uma outra pessoa que também esteve ali, ouviu falar de Jesus e se importou com o próximo. Mas agora eu vou destrinchar essas pessoas para vocês. Vamos falar um pouco do fariseu. Gente, quando nós pensamos sobre fariseus, o que vem à nossa cabeça? Homens maus, raça de víboras, é ou não é? Pessoas que ficavam o tempo todo entrando em choque com Jesus. Não, esses não merecem. Porque o tempo todo eles ficavam, querendo ou não, alfinetando Jesus na palavra, querendo saber se o que realmente falava era verdadeiro. Mas vamos falar a verdade? Quantos de nós somos fariseus em pelo menos alguma estação da nossa vida? E eu não falo isso no mau sentido, eu falo no bom. Porque quando eu falo fariseu e mestre da lei, nós já pensamos o quê? Nos caras maus. Mas e se esses forem aqueles que foram ver a Jesus e foram convencidos pela verdade dele e começaram a transparecer a verdade dele? E se forem esses? Você já parou para pensar? Fariseus são aquelas pessoas que endureceram o coração para aquilo que é novo. Mestres da lei são aqueles que questionam movimentos verdadeiros e reais novos, porque ainda estão presos naquele velho dogma, naquela velha tradição. Fariseus são aquelas pessoas que quando você chega e fala assim: cara, houve um mover do Espírito Santo na minha igreja, e você não tem noção o que aconteceu. Pessoas começaram a orar, pessoas foram curadas, pessoas foram batizadas com o Espírito. Eles se levantam e falam assim: me mostre na palavra onde há isso, que verdade é nisso. E aí você mostra, e ele tem duas opções: ou ele mantém a velha tradição, ou ele se abre para aquilo que é novo. E nós temos isso no nosso meio. E deixa eu te falar uma coisa, eu já fui isso. E de vez em quando esse espírito ainda bate no meu coração. Porque não é errado. Não é errado que eu entenda, que eu saiba, que eu estude a palavra. Não é errado que eu saiba o que eu estou falando, ou o que a palavra de Deus ensina. Mas é errado eu manter o meu coração petrificado numa velha tradição e não me abrir para o novo de Jesus. Porque o Senhor Jesus nessa noite, Ele está falando assim para essa igreja: igreja, presta bem atenção, eu estou fazendo coisas novas. E se você é um doutor, um mestre da lei, se você é um fariseu, você vai olhar e vai falar assim: glórias ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu estudei pela palavra que toda palavra leva para uma pessoa, e é para Jesus Cristo. E se Ele está dizendo que Ele vai fazer algo novo nessa casa, eu acredito. Aleluia. Então não é que esses caras eram os caras. Não, o Senhor está questionando aqueles que não abriam o coração para aquilo que Ele estava fazendo naquele momento.
Porque enquanto eles ainda esperavam o velho, grande Messias vindo num cavalo que questionaria o Império Romano e traria paz e liberdade a Israel, enquanto eles estavam esperando aquilo, veio um cara em cima de um jumentinho. Mas houveram fariseus e mestres da lei que abriram o coração e reconheceram Jesus. Então o problema não é eu saber, ou mas não sei o que. Não, o problema é eu não abrir o coração para o que ele está fazendo agora. Eu quero fazer essa pergunta para você. Você crê em nome do Senhor Jesus que hoje, nessa noite, o Senhor vai fazer coisas grandes e maravilhosas na sua vida ou não? Aleluia. Olha para o teu irmão e fala assim: pode ser, fariseu. Fala, pode ser, mestre da lei. Fala para ele assim, mas com juízo. Fala assim: quando Jesus fala algo, abre esse coração, meu irmão. Não vive naquilo que é passado, não. Eu estava conversando com a Fabi. Não, com a Fabi? Não, com a Jéssica. Eu estava conversando com a Jéssica hoje. E a gente sentou na mesa para almoçar. E a gente estava conversando sobre o monte, sobre o velho gravetinho que pega fogo. Quem lembra disso? Se você lembra disso, você já tem mais de 40. Aleluia. E eu me lembro que a gente subia um monte e o gravetinho pegava fogo. O gravetinho está pegando fogo. Aleluia. E aquilo enchia a gente de mais unção, de mais espiritual. E a gente ficava clamando: ó Senhor, grande é o teu nome, mostra que o Senhor está aqui. E o gravetinho pegava fogo, ficava lá brilhando. O fariseu, nessa nova tradição, ele vai falar assim: o Senhor vai se revelar quando o gravetinho voltar a brilhar. Mas aquele que vive uma nova aliança, ele vai falar assim: porque não importa para mim se o gravetinho brilha ou não, o que importa é que o meu coração queime a presença do meu Deus, que o meu coração queime aquele que me chamou. Eu não quero que o Senhor queime graveto, eu quero que o Senhor me queime na presença dEle. Uou! E aí você vê aqueles que antigamente eram presos à tradição se abrindo para aquilo que era novo e sendo incendiados por aquilo que é novo, sendo conhecedores da verdade. Então esse é o primeiro. Deixa eu correr. O segundo é a multidão. Ô, multidão. Gente, quem gosta da multidão? Multidão é muito gostoso. É ou não é? É muito gostoso. Eu vou dar um exemplo de multidão onde que é muito gostoso. Vou dar um exemplo para você. Quem aqui é líder de GC, levanta a mão e dê um glória a Deus. Nossa, vocês estão bem, gente? O GC está bem? Vamos lá, gente. Quem aqui é líder de GC, levanta a mão e dê um glória a Deus. Gente, nossa, os líderes de GC estão tudo para lá, né? Você viu? Está em peso para cá. Vocês escolheram esse canto, né? Vocês já estão almejando o pastorado. Já são pastores, gente, do seu GC. E é legal porque o GC começa a crescer. E ele começa a crescer, e crescer de novo. E aí Deus dá mais, e Deus leva mais pessoas, e as pessoas começam a ficar felizes, porque o que elas estão fazendo é muito bom. E as pessoas começam a ver o GC crescendo, 30 pessoas, 40, 50, 80 pessoas. E aí você bate no seu coração e você diz assim: o meu GC é maior do que muita igreja de Taubaté. Aí vem uma voz do céu e fala assim: seu GC? Seu? Aí Jesus fala assim: pode multiplicar. Multiplique em 5, só para você ficar com 3. Aí o líder faz o quê? Os melhores foram para o outro. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Meu Deus. A multidão, ela quer Jesus, assim como o fariseu. Eu quero saber quem é ele, eu quero saber o que ele está falando. Se ele estiver falando o que está na verdade, eu quero saber. Se ele me convencer, é porque ele está falando o que é verdadeiro. E a multidão, ela vai, vamos lá. Aonde que Jesus está? Jesus está para lá, e eu vou lá. E aí Jesus vai lá para o outro lado. E aí Jesus, a multidão vai para lá. E aí a multidão vai ficar: agora Jesus foi para onde? Jesus está atravessando lá, está lá do outro lado. A multidão vai para onde? Vai lá também. Jesus está lá, Jesus está lá, Jesus está lá. E a multidão, ela fica desse jeito. Mas o que define uma multidão? É muito simples. É que ela quer tudo para ela. Senhor, faz um milagre em mim. Faz um milagre na minha vida. Senhor, fala comigo.
Não fala com fulano não, fala comigo, eu estou precisando muito. É a minha necessidade, é quem eu sou. Jesus faz uma cura na minha vida. O senhor não está vendo? Eu preciso. O que define uma multidão é que ela só vai por aquilo que Jesus pode fazer para ela. Só que olha que coisa interessante. A multidão tem jeito, gente? Tem. Também tem espaço para a multidão. Porque o Senhor, Ele não olha e fala assim, para você eu não vou dar não. Para você eu vou. Para você eu não vou dar não. Para você eu vou. Jesus não faz isso. Eu acho muito legal quando Jesus ele é interrompido. Você já viu isso na palavra? Quantos mestres da lei e fariseus já estudaram a palavra? Não, estou brincando. Mas você já percebeu isso na palavra? Jesus, em alguns momentos ele é interrompido. Vou te dar um exemplo agora, nesse exemplo agora. Jesus ele está reunido na casa, conversando com o pessoal. Então gente, deixa eu falar uma coisa para você. Ó, o reino de Deus é semelhante. Aí ele começa a falar. Ó, a vitória do Senhor, do meu Pai, ela vem assim, assim, assim. Olha, quando o seu coração... E aí gente, de verdade, pensa bem. De repente ele está ali conversando naquela casa. E de repente ele olha para o céu. E tem tem 4 caras destelhando a casa, tirando o telhado da casa, olhando assim, falando assim, ele está aqui, descendo um cara da maca, na frente dele. Interessante. Um outro momento, Jesus está andando, e uma multidão o aperta, uma multidão está junto dele, de repente ele para e fala, opa, o que está acontecendo? Mestre, o que aconteceu? Alguém me tocou. Mas tem um monte de gente do seu lado, como é que alguém te tocou? Não, alguém me tocou diferente. De mim saiu o poder. Aquele toque fez Jesus parar. Aquela maca fez Jesus parar. Um outro exemplo, Jesus está ensinando, também em uma casa. De repente chega Maria, pega o vaso de alabastro, quebra, vai até Jesus e derrama um unguento na cabeça dele. E depois derrama nos pés. E começa a enxugar com o cabelo os pés e fica lá. Imagina Jesus, gente, sentadinho, ensinando, de repente, caindo e tal. Mais uma vez ele foi interrompido. Um outro momento, ele está andando, atravessando Jericó, os discípulos junto, a multidão junto. E ele está andando e de repente ele olha e vê um rapaz de baixa estatura subindo numa árvore. Ele olha e fala, rapaz, olha esse rapaz aí. Ô Zaqueu, o cara sabe meu nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém que eu fique com você. Interrompido. Olha que coisa interessante. Sempre enquanto ele estava diante de um caminhar, ou ensinando alguma coisa, ele era interrompido. Deixa eu falar uma coisa. Jesus simplesmente olhava para essas pessoas e falava assim, deixa eu terminar, deixa eu continuar. Jesus fazia isso? Não. Por que Jesus não fazia isso? Porque todas as pessoas que interromperam Jesus mostraram uma coisa: fome e sede de Jesus. Ah, se tem uma coisa que Jesus gosta, é quem se aproxima dele com sede e fome. Ele para tudo. Ele para tudo e ele olha e diz assim, cara, eu preciso conhecer. Eu preciso saber quem me tocou. Eu preciso saber quem é esse Zaqueu. Eu preciso saber por que essa mulher está fazendo isso. Se tem uma coisa que Jesus gosta, é de ser interrompido por quem tem fome e sede dele. Quantos aqui tem fome e sede de Jesus? Então dê uma salva de palmas e glorifica Ele. Uou, aleluia. Ah, como Ele gosta. E aí de repente a multidão está lá ouvindo Jesus. Vou voltar lá. A multidão está ouvindo Jesus e está todo mundo apertado. Vamos lá, vamos ouvir o mestre, não sei o que. Dá para mim, eu quero para mim, é a minha necessidade. Ai Senhor, vem morar na minha vida. Se você um dia orou no seu lugar, vem morar na minha vida, você orou errado. Quero fazer essa pergunta para todos vocês. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? De verdade, vai. Quantos já entregaram a vida para Jesus? Você já entregou, irmão? Então a vida é de quem? Então por que a gente ora, vem morar na minha vida? A vida é de quem? A vida é dele. A vida já é dele.
Tudo que eu sou, tudo que eu tenho é teu. Estou sem voz, aleluia. Aleluia. Você entendeu? Senhor, vem morar na minha vida. Aí Jesus fala, mas você já me entregou, você esqueceu? A multidão, ela faz isso. Ela fala exatamente isso: Senhor, vem morar na minha vida. Vem mudar a minha história. Aleluia. Não, irmão, você já entregou. Paulo sabia muito bem disso, e ele diz algo maravilhoso. Ele fala assim, pois a vida que agora eu vivo já não é uma vida minha, porque agora a vida que eu vivo para a glória de Deus. Existe um Deus que simplesmente te toma, e Ele vem, e Ele te escolhe, e Ele diz, olha, eu sou o seu Senhor. Em outras palavras, existe um Deus que se importa com você, igreja. Aleluias. E aí nós temos outro, o querido paralítico. Quem que é o paralítico? É aquele que precisa de ajuda, que reconhece o seu estado de dependência, e que muitas vezes por si só não consegue chegar até Jesus. Como assim? Você não passou por isso, eu sei, só eu passei, tá? São aquelas situações que nós vivemos, que nós gastamos toda a nossa vida, toda a nossa força, tudo que nós temos, e o tempo vai passando, aquilo nos consome, ao ponto de nós olharmos e falarmos assim, não tem mais jeito, eu não vou conseguir, eu não consigo. O paralítico, ele é aquele cara que ele tomou para si a responsabilidade de algo, deu tudo de si e percebeu que não era suficiente, porque não era mais sobre ele. Eu sei que você nunca passou por isso. O paralítico é o pai que, baseado na honra de sustentar a sua família, deu tudo de si e trabalha incansavelmente, mas vê a sua família ainda passando por necessidade. Aí ele olha para ele mesmo e fala assim, eu não consigo, eu errei, eu falhei com minha família. O paralítico é aquele que olha uma mãe, talvez, que está orando pelo seu filho e não vê transformação. E ela olha e diz, Senhor, agora está na sua mão, o Senhor sabe o que o Senhor faz. Ele não tem mais força, acabou. E infelizmente, quando nós chegamos nesse nível, nós vamos para o nosso quartinho fechado do coração, e aí nós ficamos o tempo todo remoendo as nossas feridas, remoendo os nossos fracassos, e nos tornamos um paralítico na fé, porque nós cremos que Jesus pode fazer algo, mas nós não temos mais força para ir até Ele. Acabou o culto das 5 hoje, eu não sei nem se o rapaz está aqui hoje, agora. Acabou o culto das 5, eu vi um rapaz chorando. O rapaz estava chorando ali no canto. E eu fui conversar com ele. E ele falou assim para mim, cara, eu não aguento mais, porque eu não tenho mais força. O Levi com certeza sabe quem é, porque ele já foi lá, inclusive já falou com você. Obrigado, Levi, de verdade, muito obrigado pelo teu coração. E esse rapaz, ele falou assim para mim, eu não aguento mais. Eu estava internado, e eu saí, mas eu tentei, mas eu não consegui. E eu mais uma vez caí, pastor. E mais uma vez eu estou dormindo na rua. E mais uma vez eu continuo olhando carros para ter alguma coisa para poder comer. É um paralítico porque sabe aonde Jesus está, mas por algum motivo não teve força suficiente para permanecer. E de verdade eu não sei como que você recebe isso. E eu não estou falando aqui para te comover, não. Mas se a dor do teu irmão não chega mais ao teu coração, talvez você nunca tenha entendido qual é o coração de Jesus. Porque eu imagino todas as pessoas chegando até Jesus, e Jesus parando tudo
para ouvir alguém que tem fome e sede dele. Esse é o paralítico. Eu não sei se você está nessa situação hoje, de que você lutou, e suas forças simplesmente acabaram. E aí você se trancou no seu quartinho da solidão, e ali você está. Mas eu me alegro muito por uma situação, porque a palavra de Deus, ela também fala sobre alguns homens, e a palavra do Senhor, ela fala exatamente sobre isso. Em Lucas ela fala alguns homens, em Marcos fala 4 homens. A palavra de Deus diz que existiam 4 homens que foram até a casa desse paralítico pegar ele, para levá-lo até Jesus. E aí eu fiquei imaginando toda a cena, porque eu sou desses, gente. Quando eu vejo algo da palavra, simplesmente vem e eu começo a imaginar todo o contexto. Eu fiquei imaginando assim, porque a palavra de Deus, ela fala assim, ó, aleluia. Eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico. Aí eu falei assim, caramba, eu posso chamar esses alguns homens de amigos, porque eles sabiam quem era o paralítico. Eles conheciam o cara. Eles sabiam quem era a pessoa que estava passando por um problema. E a palavra de Deus diz que eles vieram trazendo, ou seja, para trazer eles foram buscar, porque o cara é paralítico. Então você imagina, eles pensando o seguinte, cara, Jesus está na nossa cidade, e nós temos ouvido que Ele cura. Aí outro levantou e falou assim, rapaz, eu não só ouvi que Ele cura, como eu também ouvi que Ele ressuscitou. E aí um outro olhou e virou e falou assim, Ele não só ressuscitou, mas eu também ouvi que Ele fala a palavra do reino, e que o Senhor está com Ele. E aí você imagina os 4 olhando e falando assim, vamos vê-lo. Mas não foi isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o quê? Que eles chegaram com o cara da maca. Então eles não pensaram neles, eles falaram assim, lembra do nosso amigo? Lembra do fulano, o paralítico? Quem sabe Deus pode agir na vida dele. Quem sabe esse homem pode mudar a história dele. E aí eles foram, eu fico imaginando, eles indo até a casa do paralítico e batendo na porta. E talvez o paralítico que já desistiu de tudo, ele está lá assim, ó vida, ó céu, Senhor, por que o Senhor não me cura, não faz algo? Senhor, o Senhor podia ter mandado um anjo. Aí bate na porta dele. E aí ele vira e fala assim, espera aí que eu estou orando ao Senhor, Senhor, cura a minha vida, por favor, o Senhor sabe da minha condição. Na porta. E aí de repente entra 4 e ele olha e fala assim, o que vocês querem? E aí ele vira e fala assim, os amigos talvez tenham olhado para ele e falado assim, cara, existe Jesus, Jesus está aqui na cidade, e Jesus a gente ouve falar que Ele cura, que Ele transforma, que Ele ressuscita, que Ele prega o reino. Cara, de verdade eu acho que Ele pode fazer algo pela tua vida. E aí eu imagino o paralítico olhando, falando assim, cara, olha, eu já tenho muito tempo assim, vocês têm certeza? Eu tenho. E aí eles pegam aquele homem na maca e levam ele até onde Jesus está. E aí eles levam até onde Jesus está, a multidão está ali, e eles tentam entrar, dá licença, deixa a gente passar aí, a gente está com o cara aqui que está precisando de um milagre, olha, dá uma força, abre aí. E gente, a palavra de Deus diz que a multidão abriu o caminho para eles. Fala comigo, não, fala direito, fala não, sabe por que não? Lembra que a multidão só pensa em si? Quem só pensa em si não dá liberdade para outro crescer. Lembra? Meu milagre, minha vida, minha necessidade. Lembra disso? E aí está o cara querendo passar, vocês dão licença, tem um cara paralítico, eu acho que Jesus pode salvar. Não, deixa a gente ver o mestre, aqui você não vai conseguir. E aí eles desistiram? Não, a palavra de Deus diz que eles fizeram o quê? Eles olharam assim e falaram assim, cara, tem uma subidinha ali, ó. Aquela subidinha vai dar em cima da casa, vai que a gente consegue subir, né? Não sei. E aí eles levam o paralítico naquela maquinha, e tem que tomar todo cuidado, né? Porque a maca da época não era igual a de hoje, presinha, bonitinha, né? E eles sobem com o paralítico lá, e aí eu fico imaginando eles calculando, bom, a gente tem que descer ele na frente de Jesus. A palavra em Mateus vai dizer que eles arrancaram as telhas. Você imagina
você pregando no seu GC, e de repente alguém sobe lá no telhado e começa a tirar a telha da casa do anfitrião, ele ia ficar pé da vida. E aí alguém começa a destelhar a casa dele, e aí alguém começa a baixar um paralítico, alguém lá de cima da casa. Como é que você ficaria, gente? Fala assim, cara, vocês vão ter que arrumar isso depois. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Nesse momento, eles vão, tiram as telhas, fazem lá em Marcos também vai falar que eles fazem e cavam, né? Porque antigamente tinha aquela laje de barro. E aí eles começam a descer. E aí a palavra de Deus fala assim, que Jesus olhando para eles, meu Deus, a palavra de Deus fala assim, vendo Jesus a fé que eles tinham. Quem tinha, gente? O paralítico? Não, porque o paralítico está descendo lá na máquina. Gente, pelo amor de Deus, não me derruba daqui. É para dar risada, mas é verdade. Se alguém erra ali, ele esborrachar no chão. E aí ele está descendo lá assim, segura. Então ele não está ali, ele está falando assim, não quero cair. Mas a palavra de Deus fala que Jesus estava ali sentadinho. E aí Jesus olhou e falou assim, vendo Jesus a fé deles, de quem? Dos amigos. Sabe quem são esses amigos? Sabe quem são esses amigos? São aquelas pessoas que insistentemente clamaram pela tua vida. São aqueles caras chatos que insistentemente falaram assim para você, cara, eu sei que Jesus pode mudar isso. É aquele cara chato que ficou falando para você, cara, vamos no culto, cara, vem conhecer, cara, eu sei que tem Jesus aqui, Jesus pode mudar tudo, eu sei que Jesus, ele pode vir e transformar todas as coisas. E aí você ficou falando o quê? Nossa, que cara chato. Nossa, eu vou ter que ir nessa igreja só para ele parar de me encher o saco. Quem já falou isso? Tô brincando, levanta a mão não. Levanta a mão não, gente. Levanta só o dedinho do pé assim, quando você achou um irmão chato, porque ele fica o tempo todo falando, cara, vamos no meu GC, cara, vamos lá na igreja, cara, vamos fazer um negócio, vamos ter uma comunhão, vamos. E aí você falou assim, nossa, Deus do céu. Aí você clamou, Jesus, tira esse cara da minha vida. Sabe quem ele é? O amigo que está pensando em você. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem foi o amigo que orou a Jesus para você estar aqui hoje? Talvez esse amigo seja seus pais, que falaram, Senhor, por favor, tira o meu filho da onde ele está. Senhor, por favor, vá até onde ele está, convence ele, Jesus. Talvez seja o teu filho, que falou, Senhor, eu não aguento mais os meus pais nessa situação. Alcança o coração deles, muda a vida deles. Sabe por quê? Existe uma característica desses amigos. Eles não cessam. Esses amigos entendem o que é ser família espiritual. Todos eles fazem parte de um contexto maravilhoso. Todos nós somos um pouco de todos durante um período e uma estação da nossa vida. Mas esses amigos, a palavra de Deus diz que é esses que o Senhor está procurando. Como eu já falei, se o seu coração não se comove mais com a dor do teu irmão, talvez você nunca saiba o que é o coração de Deus. Esse amigo, ele é capaz de olhar para você e falar assim, cara, como que eu posso te ajudar hoje? Tá falando aí, irmão? Esse amigo, ele consegue ver situações que outros não veem. Esse amigo é aquele cara que você vai falar para ele assim, cara, eu estou passando por uma dificuldade no meu relacionamento, enquanto outros estão dizendo assim, tem coisa melhor. Esse amigo, ele olha e fala assim, Jesus pode restaurar o teu casamento, eu creio. Esse amigo é aquele cara que você, num dia de dificuldade, difícil, você fala assim, Senhor, por favor, Deus, eu quero me abrir com alguém, eu quero expor meu coração, Deus, eu não aguento mais essa situação. Esse amigo é aquele cara que simplesmente chega em você e fala assim, vem cá, meu amigo, deixa eu orar por você, vem cá, deixa eu tentar amenizar algo em você. Esse amigo é aquele que não se importa com o que os outros estão dizendo. Eles creem até o final de que Jesus vai fazer algo.
Eles não se contentam apenas com aqueles que olham e falam assim, não é possível. Eles olham e falam assim, Senhor, eu creio que para o Senhor nada é impossível. E se para o Senhor nada é impossível, então eu vou continuar orando, eu vou continuar clamando, eu vou continuar pedindo pelo meu irmão, pela minha irmã, eu vou continuar, porque eu creio que o Senhor vai fazer algo. Eu quero saber nessa igreja, se nesse lugar nós temos amigos dessa forma. Aleluias. Esse amigo, ele não fica ligando para as críticas. Nossa, você viu o irmão? O irmão passou do seu lado e te esbarrou, você nem notou? O amigo, ele vai falar assim, nem notei. E se esbarrou, como diz o Tião, saiu com uma porção minha. Né, Tião? Esbarrou em mim, saiu com uma porção minha. Esse amigo não é aquele que as pessoas olham e falam assim, eu conheço o histórico daquele cara. Você pode conhecer o passado, mas o meu Deus sabe o futuro dele. Esse amigo é aquele que não se contenta com o não dá mais, não tem jeito. Esse amigo, como eu já falei, é aquele que entende o sentido de ser família espiritual. Nós estamos numa igreja maravilhosa, cheia, gente. E por isso que eu iniciei dizendo isso, meu irmão, se você é assembleano, seja muito bem-vindo. Eu preciso do seu glória a Deus. Se você é batista, meu irmão, seja muito bem-vindo, porque eu preciso de você me ensinando a palavra. Se você é presbiteriano, não tem problema, eu preciso de você me ensinando um caminho de disciplina. Não tem problema, porque todos nós, independente do que nós somos, todos nós somos equilibrados como filhos de Deus. Então só venha a mim como você está, meu querido. Só venha a mim como você está. Qual é a situação na sua vida que você olha e fala assim, gente, isso aqui já não dá mais não. Deus vai levantar um amigo para dizer para você, dá. Eu creio, dá. Qual é a situação que talvez você diga e fala assim, não, pela palavra isso não é real. Esse amigo vai olhar para você, e vai falar assim para você, eu vou orar para você até que o Espírito Santo te pegue de jeito e mostre que isso é real. Se você é aquela multidão falando dá, querido, esse amigo vai olhar para você e vai falar assim, meu irmão, você não sabe qual é o prazer de ajudar outras pessoas e ver Deus respondendo à vida de outros aquilo que você precisa. Porque nós somos uma família espiritual. E nós oramos uns pelos outros, nós clamamos uns pelos outros. Clamamos uns pelos outros. Quando você entrou aqui e esse cara, que talvez você não conheça, sentou do seu lado, o que você pensou? Ai meu Deus, lá vai eu ficar apertadinho. Alguns pensam isso, né? Porque a cadeira é um pouquinho. E aí você senta e fica meio assim. E aí senta um outro do outro lado, aí você fala assim, agora já era. Aí tem aqueles que chegam um pouquinho para frente a cadeira, né? E ficam assim, ó. E por que eu estou falando isso? Porque você já deu pelo menos uma boa noite para esse cara que sentou do seu lado? Para essa pessoa que sentou do seu lado? Ah, estão fazendo isso agora, né? Tá vendo? Olha para você ver, gente. Não, então faz, vai. Olha para a pessoa e fala assim, boa noite. Pergunta, qual é teu nome? Pergunta, qual é teu nome? Fala para ele, fala assim, seja bem-vindo a essa casa. Você já olhou para todas as pessoas que estão nos servindo hoje? Daqui a pouco vai entrar a ceia, isso aqui vai ficar lotado de gente que está servindo. Mas não só eles, você viu aquele povo lá que fica lá na frente, dando uma boa noite para você quando você entra? Alguns deles não querem dar boa noite. Mas eles estão servindo a Jesus, e eles fazem da melhor forma possível. Eles olham para você e falam assim, boa noite. E você faz o quê? Boa noite.
Tô brincando, tá, gente? Mas é verdade. Você já notou isso? Nós somos uma família espiritual, gente. E a palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos outros. Então agora eu vou treinar vocês em oração. Quantos topam? Não, de verdade. Quando eu falo treinar vocês é porque é algo muito prático. Ai, Jesus, sabe o que é maravilhoso? É que estando aqui em cima, eu já falei no outro culto e eu quero repetir. É que estando aqui em cima eu vejo Deus falando com as pessoas. E aí eu vejo pessoas chorando, eu vejo pessoas... Hoje de manhã eu passei no corredor ali, fui abraçar um rapaz que, né, veio aí de uma igreja pentecostal. Porque eu abracei ele, na hora que eu abracei ele, ele fez assim, ó. Eu já falei, pentecostal, tá aqui, glória a Deus, vamos junto. É assim, a gente é família, vai tá aqui, vamos junto, irmão. Eu abracei ele, tum, na hora que ele deu um tum, eu ouvi um cara do outro lado, chegando em um outro rapaz, falando assim, cara, me perdoa. Cara, aquilo me quebrou. Enquanto eu abraçava o do lado de cá, o do lado de lá, estava chegando numa amiga falando assim, cara, me perdoa. Claro que eu não sou, né? Não fiquei lá com o ouvido, perdoa do quê? Perdoa do quê? Claro que não, né? Eu abracei, já estava no manto. E aí o cara do meu lado chegou e falou isso, cara, me perdoa. E eu não escutei o resto. Mas aí eu vi eles apertando a mão. E aí sabe o que eu vi? Sabe o que eu vi? Cristo sendo revelado. Cristo revelado. Cristo revelado. Porque a igreja tem essa capacidade de curar em Cristo. Mas acabou por aqui, pastor? Não. A palavra de Deus no versículo 26 diz assim: depois de tudo isso que aconteceu, que Jesus se admirou pela fé dos amigos e perdoou e mandou o paralítico levantar e andar. Depois de tudo isso que aconteceu e tal, e tudo estava acontecendo, e eu acredito que isso foi um ponto chave para tudo que estava acontecendo, porque foi algo específico que a palavra de Deus, que Lucas, Marcos e Mateus declararam nos textos. Mas a palavra diz o seguinte no versículo 26: depois de tudo isso, todos ficaram admirados e glorificavam a Deus. A palavra de Deus diz assim: porque só o canto de cá ficou admirado e glorificou a Deus. É isso? Não? Tá bom, então só o canto de lá que está mais cheio. É isso? Não, o que a palavra de Deus está dizendo? Todos, fala comigo, todos. Quando aquilo aconteceu, o coração de todas as pessoas foi transformado. Aí já não tinha mais fariseu, aí já não tinha mais mestre da lei, aí já não tinha mais multidão. Por quê? Porque todos puderam ver o poder do Senhor agindo sobre aqueles que se importam com o outro. Mas não acaba aí não, a palavra de Deus fala assim ainda no versículo 26: todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, estavam cheios de temor e diziam, olha gente, eu vou ler isso aqui, e você vai aplaudir, você vai glorificar Jesus no seu lugar. Mas não é só porque eu estou pedindo não, tá? Não faz só porque eu estou pedindo não, faz porque vai ser bom. Amém? Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, estavam cheios de temor e diziam, hoje vimos coisas extraordinárias no nosso meio. Uou! Chamar o louvor. Vem pra cá, louvor, vem me ajudar. Uau, que coisa maravilhosa! Então, pastor, significa que quando eu oro com o meu irmão, quando eu me importo com o meu irmão, quando o meu coração sente a dor do meu irmão, isso significa que Jesus faz algo? Sim, é o que diz a palavra, não é o que eu estou dizendo, é o que diz a palavra. Quando nós, como família espiritual, nos levantamos em adoração, nos levantamos em oração, então nós podemos viver aquilo que é extraordinário na presença de Deus. Então eu pergunto novamente, igreja, oh Jesus, meu coração aqui está queimando, gente. Então eu pergunto mais uma vez, igreja, quantos aqui querem ver coisas extraordinárias acontecendo no nosso meio? Então se levanta, fica em pé, mas levanta dando glória a Deus. Aleluia, meu Jesus,
Meu Jesus, aleluia. Isso. Se o Espírito Santo estiver falando aí, vai glorificando, irmão. Não fica esperando aí falar, não. Aleluia. Sabe o que é legal? De vez em quando a gente fica esperando aqueles momentos do Poema War. O que é o Poema War? É quando a gente se reúne em adoração e nós levantamos um clamor em oração como igreja e não sei o que. E nós achamos que nós vivemos de momento, mas nós não vivemos de momentos. Nós vivemos da presença de Deus, e a presença de Deus ela é constante. Significa que nesse lugar hoje se levanta adoradores, se levantam pessoas que oram, se levantam intercessores. Você entendeu isso? Aleluias, aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, você quer ver ou não coisas extraordinárias acontecendo nesse lugar? Tem certeza? Ó, no coração de uma criança foi visto o mais belo louvor. Jesus amado, está tudo escuro, você não vai precisar se preocupar se é quem está do seu lado. Mas olha para essa pessoa agora, eu sei que está escuro, fica tranquilo. Olha para essa pessoa e fala para ela assim: meu irmão. Aí ó, tá vendo? Acabou de dar glória a Deus porque quer ver coisa extraordinária, mas não consegue falar para o irmão. Meu Deus. Ah, eu não sou desses, pastor, aleluias. Vai ser. O Senhor agora vai te usar para isso. Aleluias. Olha para o teu irmão, vai falar: meu irmão, eu não sei quem é você, e de verdade não sei do que você precisa, mas eu conheço um Deus, e esse Deus hoje vai fazer algo extraordinário na sua vida. Yeah. Agora escuta, isso vai vir do céu do nada. Isso vai começar na sua oração pelo teu irmão. Eu sei que você não o conhece, talvez. Segura na mão dele agora, por favor. Você é a resposta, você faz parte muito da resposta que o Senhor vai dar na vida dele agora. Você entendeu isso? Aleluia! É legal olhar daqui de cima, que eu vejo já pessoas, como eu falei, chorando, e pessoas já se rendendo. Isso é muito bom, porque vocês estão entendendo isso. Nós somos uma família, gente, e nós temos a capacidade de orar uns pelos outros. Agora começa a orar pelo teu irmão agora, começa a orar por ele. Comece a orar, comece a falar: Senhor, vem Senhor Deus, começa a mudar a história do meu irmão, Jesus. Senhor, eu posso não saber do que ele precisa, mas o Senhor sabe. Senhor, eu posso não ter o entendimento de quem ele é, mas o Senhor o conhece desde o ventre da mãe dele. Oh Jesus, faz, meu Pai, nos torna essa família que ora uns pelos outros, nos torna essa família que se importa uns com os outros. Isso, ora, 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 ora. Oh Espírito Santo, só vem, Espírito Santo. Oh, o Espírito Santo só vem para aqueles que estão em casa também sejam cheios do Espírito, vivam uma vida extraordinária na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Recebi novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado.
coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, a família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo o compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é. Vamos falar uns para os outros. Vire para o seu irmão e declare isso. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Quero pedir para a igreja, se assente um momentinho. Deus tem feito a gente viver. Acende a luz um minuto, por favor. Você pregou unidade, você falou da igreja que sente a dor do outro. Mas você falou também de um rapaz que quando você desceu, ele estava chorando. Esse rapaz, ele foi acolhido na Proada durante 6 meses e ele falou: pastor, eu já dou conta de seguir lá fora, eu estou bem. Eu preciso resgatar minha mãe, que ela também é moradora de rua. Esse menino tentou. O Maurício, durante todo o tempo, ele orou por esse menino. Fique em pé aí, Maurício.
Permanece em pé, Maurício. E a hora que eu cheguei, me falaram: pastor Levi, o Adriel está aqui e ele quer falar com o senhor. Ele veio me abraçar, chorou bastante e falou: pastor, eu preciso de ajuda, eu quero voltar para a Proada. E eu olhei para ele, eu já estando de blusa, e ele com uma blusa, uma camiseta, e pedindo ajuda. Adriel, fica em pé, Adriel. Eu falei: se a Kombi não saiu da Proada ainda, manda uma blusa. O Adriel precisa colocar uma blusa durante o culto. E eu falei: Adriel, quando a Kombi voltar, eu estou abrindo uma vaga para você lá na Proada. E você retoma o seu tratamento a partir de hoje na Proada. A igreja é isso. Maurício, vai lá dar um abraço no Adriel. A sua oração foi ouvida. A igreja é isso. É isso que é viver a real necessidade daquilo que as pessoas estão precisando. Essa igreja, pela misericórdia do Senhor, tem tocado vidas nessa cidade. Oh, aleluia! Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Totalmente ligado, unido, vendo em amor uma família. Isso é uma família. Isso é uma família. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Esse é o momento da comunhão da igreja. Nós somos um. Nós somos uma família. E a expressão da ceia fala de unidade. Fala de uma família à mesa. Independente da sua situação diante de Deus, Deus te trouxe a esta casa, a essa noite, para você vir à mesa com Ele. Ele põe uma mesa hoje e fala: vem, filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus te chama. E o lugar da mesa não é um lugar de acusação. O lugar da mesa é onde fala: vem, filho amado. Durante muito tempo foi nos pregado uma condição de que nós tínhamos medo da Santa Ceia. E o versículo muito forte para isso é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E quando você faz um exame da sua vida, você fala assim: eu não tenho condições de tocar na ceia. Mas no Éden, quando o homem pecou, para que ele tivesse roupa, teve que ter um sacrifício. Para que ele fosse remido do pecado, ele teve um sacrifício naquele momento. Teve que matar um animal, para daquele animal fazer roupa para o homem. O homem pecou. E agora vem Jesus Cristo como sacrifício por todos os nossos pecados. Então o sacrifício já foi na cruz do Calvário.
Então todo o meu pecado já está na cruz do Calvário. Ele já me perdoou. 1 Coríntios capítulo de número 11, verso 24 diz assim: e tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo. Então neste momento você vai estar participando do corpo e do sangue de Jesus. Ele te chama nesta noite. Você que está nos assistindo, o Senhor está te chamando para uma ceia. Pegue aí os elementos da ceia e vem cear conosco. Participe dessa ceia, reúne a sua família e vem participar dessa ceia com a gente. Porque o Senhor está chamando para essa mesa, não olhando para a tua circunstância, mas no sacrifício da cruz do Calvário. Vem participar dessa mesa. E eu quero convidar você neste momento para que você saia do seu lugar e venha aqui na frente pegar a sua ceia, o seu cálice. Sai do seu lugar, venha participar. Você é digno de participar. O Senhor te chama para participar dessa ceia. O Senhor te chama para participar do corpo, do sangue de Jesus. Você é filho. Levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados. Seu sangue nós fomos lavados. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Não fica ninguém, não deixa ninguém ficar sem tomar ceia neste momento. Aleluia, glória a Deus. E o que foi pregado hoje aqui, nós somos um. Nós somos um em Cristo Jesus. Sem preconceito, sem acusação, nós somos um. Aleluia. E já que nós somos um, eu quero te convidar a você neste momento, a você trocar o seu cálice neste momento. E para a pessoa que você trocar, você fala: somos um. Somos um. Aleluia. Somos um. Ei, isso é uma família. Somos um. Aleluia. Glória a Deus. Sai do seu lugar, encontre uma pessoa e fale: somos um. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Somos um. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vejo pessoas trocando o cálice com um sorriso, alegre, feliz. Somos um. Ei, nem que você troque várias vezes, não tem problema. Somos um. Acha mais ele. Somos um. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Somos um em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Querido Deus e Pai, Senhor, nós consagramos a Ti, ó Deus. Pai querido, que de verdade os Teus filhos, Senhor Jesus, sejam tocados, Pai. Porque ao tocar no Teu corpo, a cura, Senhor, a libertação. E cremos nisso, Senhor. Por isso participamos. Amém, Jesus. Pode comer. E ele fez o mesmo com o cálice após a ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Hoje nós estamos aqui em unidade, sendo um. Somos um no Senhor Jesus. E mais uma vez vamos relembrar o sacrifício dele por cada um de nós.
Ah, se não fosse esse sangue, onde nós estaríamos? Mas o Senhor, pelo seu amor, nos resgatou e nos trouxe aqui hoje para sermos corpos, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos a Ti, Jesus, Senhor, o sangue da nova aliança. Senhor, faz-nos um, Pai, faz-nos participantes do Teu sangue nesta noite, Jesus. Na Tua mesa tem cura, na Tua mesa tem restauração, na Tua mesa tem unidade, Pai, no nome do poderoso Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tomai e bebei. Deus, aleluia. Essa noite, ao participar do corpo e do sangue do Senhor, se tiver alguém doente, que seja curado pelo poder do sangue de Jesus. Se tem alguém triste, abatido, que haja alegria do Espírito Santo sobre a tua casa. Que a prosperidade, que a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores, visita a tua casa, visita a tua vida. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Que a graça e a misericórdia do nosso Deus nunca se ausente da tua casa. Que de verdade a tua família seja alcançada com a tua bênção. Você que intercede pela tua família, que seja alcançada a tua família com uma grande bênção. Eu creio na bênção de Deus sobre a tua vida. Que a graça e a misericórdia de Deus nunca faltem sobre a tua vida. Que as bênçãos de Deus sejam sob medida sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que essa semana seja uma semana de vitória. Que essa semana seja protegida a tua casa e a tua vida. Que nem notícia ruim você vai receber essa semana. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa. Uma salva de palmas ao nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Seja abençoado. Uma boa noite, uma boa semana. Que Deus abençoe. Abraço.